Oi, eu sou o Felipe e vamos lá, mais uma polêmica, né? É o seguinte, os fatos não se importam com a sua opinião, ok? Sinto muito mesmo se isso magoar algum de vocês, mas alguém precisa dizer. Por mais que essa geração atual goste de ficar inventando um monte de nomes, não dá pra fugir. Existem apenas dois gêneros: ficção e não ficção. Em francês, genre quer dizer tipo, espécie, mas, assim como no português, claro, também é usado como gênero gramatical, gênero sexual, gênero como classificação taxonômica, ou seja, é claro que, sem contexto, ia dar confusão. E eu tô citando francês em especial porque foi Jacques Derrida quem explorou justamente essa problemática em A Lei do Gênero, publicado em 1979. Toda vez que a gente usa essa palavrinha gênero, ela chega carregada com vários gêneros do gênero, uma série de sentidos que se misturam e se contaminam, o que em vez de definir, acaba bagunçando ainda mais. O problema é que a nossa espécie é viciada em taxonomia. O nosso cérebro é obcecado por padrões e adora colocar plaquinhas para categorizar e hierarquizar as coisas, o que faz todo sentido. É essa mesma capacidade que a gente usa hoje para discutir se Evanescence é ou não é new metal, que permitiu diferenciar um fruto comestível de um fruto venenoso, porque a gente registra esses dois frutos, que em tese são a mesma categoria, em outras subcategorias. As coisas não são representações das palavras que as descrevem. Na verdade, é o exato oposto disso. O fruto existe e aí a gente coloca ele numa caixinha. A caixinha do fruto, a caixinha do fruto venenoso, mas que é uma delícia. E o método científico, principalmente, depende dessa mania classificatória. Isso é homem, isso é mulher. Isso é vivo, isso não é. Isso é terror, isso é comédia. E os gêneros literários, que nesse vídeo vão servir para explorar outras classificações também, são um pedaço dessa nossa compulsão ancestral. Muito antes de alguém inventar a ideia de gênero literário, as pessoas já precisavam pôr os textos pelo menos em ordem, seja lá qual fosse o critério. Nos templos da Mesopotâmia e da Suméria, tabuletas de argila eram guardadas em prateleiras, cestos, jarros, sempre separados por função. Impostos aqui, orações e histórias dos deuses ali, outros tipos de texto difíceis de classificar em outro lugar, mas ainda dentro da categoria inclassificável. E isso faz sentido num ambiente em que o texto é, antes de tudo, ferramenta. Serve para registrar tributos, prescrever rituais, narrar a origem dos deuses de maneira litúrgica. Só que o gênero, no nosso sentido moderno, não é só teleologia. Não é apenas pra quê, mas também como. Essa separação prática que não mistura leis com poesia ainda não é teoria de gênero, mas é um passo importante de organização que prepara o terreno para um cara que você provavelmente já conhece mais tarde perguntar que formas de construção textual existem, ou se preferir, quantos gêneros? Para Platão, a preocupação central ainda não é literatura no nosso sentido, e sim o efeito ético da poesia na alma dos cidadãos. Os mitos e lendas que recebemos na primeira infância são os primeiros tijolinhos de construção dos nossos valores. No livro 3 da República, Sócrates, sob a pena de Platão, distingue dois modos de narrar: a diegese, quando o poeta fala em nome próprio, e a mímesis, quando imita outras vozes, assumindo o papel de personagens. Basicamente, a diegese é o narrador fazendo função de narrador e a mímesis mergulhando na ficção, onde o narrador é invisível. Então, Platão já sugere que a gente deveria dividir esses dois tipos de textos em três formas básicas: poesia, drama e prosa. E claro, dentro da poesia, ele adiciona subgêneros como épico, trágico, cômico, ditirâmbico, musical, mas a motivação para essa divisão dele sempre cai naquela pergunta: que tipo de texto ajuda a formar o cidadão ideal na cidade ideal? Ou seja, a primeira preocupação de Platão não é para adicionar, e sim para excluir. Ele se interessa em categorizar as obras para saber quais deveriam ser proibidas. Isso não é exclusivo de Platão. Categorizações geralmente servem para excluir mesmo. A gente quer saber o que é uma coisa para poder dizer o que não é. Ainda na República, nos livros 2 e 3 e depois no livro 10, ele desenvolve a sua crítica da mímesis como cópia da cópia. Para Platão, o mundo real é um mundo de formas perfeitas e o que a gente percebe por realidade são imitações dessas formas. Existe um microfone perfeito que é a realidade última e existe
esse microfone, que é só reconhecido como um microfone por se aproximar do microfone perfeito, como todos os outros microfones. O mundo sensível já é uma imitação das formas, e a arte mimética é a imitação do mundo sensível, ou seja, está em terceiro grau em relação à verdade. Segundo Platão, numa sociedade bem ordenada, quase toda poesia mimética deve ser banida, restando apenas hinos aos deuses e elogios aos homens bons, uma espécie de gênero higienizado, controlado moralmente. O que é, no mínimo, curioso, porque se você percebeu, os diálogos de A República são exatamente aquilo que o Platão está criticando. Ele diz que a literatura ficcional que se propõe a imitar a realidade deve ser banida, enquanto imita a realidade, colocando um Sócrates ficcional em seu texto para provar o seu ponto. É por isso que, em O Jantar dos Sofistas, o filósofo Ateneu dá uma cutucada em Platão justamente por isso. Só que Platão repudiava o que você entende por realidade, por achar que era ficção. Imagina o quanto ele rejeitava a ficção em si. E foi isso que ele provavelmente tentou ensinar aos seus alunos. E eu digo tentou porque foi com um deles que essas ideias sobre gênero ia mudar. Com Aristóteles, as definições ficam mais simples ou mais complexas, dependendo do seu ponto de vista. Aristóteles escreveu sobre muitas coisas, e logo no começo do livro Poética, um texto curto em que ele explica de forma bem direta como funciona a poesia e o teatro, ele diz que poesia é um nome geral para vários tipos de texto, como tragédia, comédia, epopeia. Ele explica que dá para separar esses tipos olhando 3 pontos simples: o material usado, só palavras, palavras com ritmo, palavras com música; o tipo de história e de personagem, se é com gente importante, tipo imperadores ou deuses ou gente comum, mas também se são situações grandiosas ou do dia a dia; e o jeito de contar, se alguém narra de fora ou se vemos só as falas dos personagens, como no teatro. E aí você deve ter percebido que são essas 3 ideias que viram a base da teoria literária no Ocidente. A partir de Aristóteles, muita gente passa a entender gênero como um jeito técnico de separar tipos de texto, não mais pela função, mas pelas regras da história, dos personagens e do efeito no público, na mesma lógica que depois seria aplicada também à música, ao cinema e até a canais de YouTube. Do fim do século XVIII até o século XX, a ideia de gênero muda bastante. O romantismo, que é o movimento que mais valoriza a emoção e o indivíduo em oposição ao realismo, começa a ver cada obra como algo único, não meramente parte de um gênero com uma caixinha fechada, com liberdade para misturar vários estilos diferentes. Vladimir Prop, pesquisador russo que se dedicou a estudar os clássicos dos contos de fadas, no livro Morphology of the Folktale, de 1928, mostra que a maior parte dos contos antigos seguem quase a mesma ordem de acontecimentos e de personagens. Ou seja, as regras de gênero se repetem e também mudam com o tempo, num dos primeiros estudos desse tipo feito quase 20 anos antes do Herói de Mil Faces do Joseph Campbell. Ou seja, sem a existência de um campo de estudos, a gente já naturalmente propunha histórias dentro de um mesmo gênero por comparação. Depois, outros teóricos tentaram entender essa forma de criar e organizar. Tsvetan Todorov, no ensaio A Origem dos Gêneros, diz que gênero é um conjunto de regras e hábitos de leitura que nasce de outros gêneros e da fala no dia a dia. Gerard Genet, em The Architext, fala em um arquitexto, um grande quadro de categorias em que cada obra se encaixa. Northrop Frye, em A Anatomia da Crítica, entende gênero como o modo como o texto se apresenta ao público. E Jonathan Kuller, em Poéticas Estruturalistas, propõe que é o leitor, com os códigos que aprendeu na vida, que reconhece se algo é terror, comédia, ficção científica e assim por diante. E não, eu não citei esses caras em específico à toa. Todos esses fazem parte de um movimento filosófico conhecido como estruturalismo, que, para além do papo academicista, é mais ou menos como as pessoas no dia a dia costumam entender a arte também. E é aqui que tá o problema. Estruturalismo é basicamente a ideia de que nada tem sentido isolado. Tudo só ganha significado dentro de uma estrutura de relações. O Exorcista não é terror pelos seus elementos em si, mas por seus elementos em relação aos elementos de O Enigma de Outro Mundo, A Noite dos Mortos-Vivos e tudo aquilo que junto vai formar o que a gente chama de terror. Porque as definições não podem ser feitas através de propriedades externas, mas sim pela relação das propriedades internas de cada elemento individual que compõe o grupo. Inspirado principalmente nas ideias de Ferdinand de Saussure, o estruturalismo troca a pergunta "o que esse texto quer dizer?" por "que regras e oposições tornam esse texto possível?" Ou seja, em vez de focar no que o autor tentou dizer, nos importa mais como esse texto se relaciona com os seus iguais e, principalmente,
como ele não se relaciona com os seus diferentes. Geralmente, algo é definido mais pelo que não é do que pelo que é. Só que a crítica mais comum ao estruturalismo é que ele seria rígido demais, quase mecânico, tratando cultura e literatura como sistemas fechados de regras universais e esquecendo movimentos históricos, conflitos sociais, política, a experiência individual de quem consome. Não é porque você tece uma teia que sustenta o significado da sua caixinha que ela deixa de ser uma caixinha. E as boas obras artísticas costumam odiar caixinhas, como se o Exorcista já não tivesse características em si que o sustentasse como terror. Não adianta nada ter estrutura se a sua estrutura ignora o contexto. É justamente isso que os pós-estruturalistas criticam, dizendo que mesmo essas estruturas mudam o tempo todo e são tão cheias de disputa e de interpretações diferentes que o modelo estrutural não dá conta de explicar direito de que gênero uma obra é. É por isso que talvez gênero não signifique nada, e a única divisão que realmente importa é entre ficção e não ficção. Porque, como eu disse, falar de gênero é também falar do contexto cultural. 1984 é George Orwell fazendo uma crítica direta ao stalinismo soviético depois da Segunda Guerra Mundial. Mary Shelley escreveu Frankenstein no auge do galvanismo, onde médicos brincavam de Deus reanimando corpos, causando espasmos musculares em cadáveres usando eletricidade. Cidadão Kane revolucionou o cinema, mas fora dos cursos de audiovisual, ninguém lembra que o roteiro é um ataque direto ao magnata da comunicação William Randolph Hearst, que até tentou censurar o filme. O clássico Casablanca de 1942 foi lançado logo após a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, literalmente como propaganda para que os estadunidenses apoiassem o gasto do dinheiro público. Godzilla é um ótimo filme de monstro, mas vira praticamente outro filme quando você entende que ele retrata o trauma geracional dos ataques de Hiroshima e Nagasaki. E eu poderia continuar essa lista por horas aqui. Não que essas obras que eu citei agora percam o sentido pela falta do contexto, mas quando você acessa o tal contexto, percebe que as consumiu de uma maneira incompleta. Ou seja, talvez gêneros já tenham deixado de ser ferramentas úteis faz tempo e hoje sejam apenas ferramentas de publicidade. No dia a dia, a gente acessa o conceito de gênero exclusivamente para decidir o que vai ler ou não ler, o que vai assistir ou não assistir. E eu não vou tirar o meu da reta não, tá? Eu sou piranha de gênero. É terror, eu vejo. Qualquer coisa que lançar no ano, eu tô vendo. Ah, porque o Mickey é assassino. Tô nem aí. Quero ver. Enquanto isso, se é musical ou comédia romântica, pode ser também o melhor terror do ano. Eu vou pular. O que acaba gerando alguns problemas também. Pig, do Nicolas Cage, foi vendido como do mesmo gênero de John Wick, e teve gente que se decepcionou, mesmo recebendo uma das histórias dramáticas mais bonitas do ano. Drive, com Ryan Gosling, prometeu Velozes e Furiosos, e entregou um estudo de personagem incrível, mas que não cumpriu as expectativas. O mesmo aconteceu com Mother, do Aronofsky, que foi vendido como um terror convencional e deixou a galera com cara de pastel quando recebeu um filme conceitão. E isso sem falar de Colina Escarlate, do Guillermo del Toro, que foi anunciado como terror de monstro e fantasmas e era um romance gótico lento para os padrões atuais. Ou, aproveitando que eu já citei o Frankenstein lá atrás e o Guillermo del Toro agora, opiniões como a do Cauê Moura sobre o filme do del Toro mostram perfeitamente como o gênero pode fazer mal. Bom, o que mais? O Frankenstein do Del Toro é uma bosta, deixa eu ver o que mais. O que o Nosferatu fez é o que eu queria ver de semelhante num filme do Frankenstein. Eu queria ver uma criatura bestial num filme que mexesse com o meu estômago e a minha, sabe assim? Uhum. Mas o Del Toro, ele é todo fofinho, né? Tipo, mano, sabe quando o Nosferatu, eu não vou dar spoiler, mas tem um momento que existe aquela revelação do Nosferatu em que ele tá, tipo, que ele chora sangue, assim, que você faz, meu Deus do céu, sabe? Entendi. O Frankenstein não ousa fazer isso em nenhum momento. Frankenstein, ele é belo, o monstro do Dr. Frankenstein é belo e estéril. Não é igual, né? Eu já li as diferenças do filme pro livro, inclusive. Não, mano, o Del Toro mudou muita coisa. Muita. Então, como eu disse, o gênero não é tanto sobre o que é, mas muito mais sobre o que não é. Tanto que as pessoas continuam se decepcionando quando o filme é bom, mas não é o que elas esperavam. Ou melhor, o que o gênero acusava que era. O que nos leva de volta àquele lance dos gêneros de gênero. Se você souber usá-lo como ferramenta, o gênero ainda é útil. Ele mostra como uma história reaproveita jeitos antigos de contar. E é por isso que o mercado se apegou tanto a esses rótulos, porque eles dão segurança e ajudam a vender. É nesse caminho que o escritor britânico Michael Marshall escreve num artigo para Strange Magazine, uma revista norte-americana de contos e artigos sobre escrita a respeito da mistura de gêneros. Um artigo que me inspirou para esse vídeo. No fim,
só existem 2 gêneros, ficção e não ficção. E mesmo aí, as fronteiras são porosas. O argumento dele é menos metafísico e mais retórico. Ele descreve as características de gêneros específicos, horror, sci-fi, suspense, como temperos, elementos de sabor que podem ser combinados livremente para contar melhor uma determinada história, e não caixinhas onde você vai enfiar a obra inteira amassando os pedacinhos que não couberem direito. Do ponto de vista dele, e devo dizer do meu também, o que importa é o compromisso básico do texto com a verdade factual ou com a invenção declarada, ficção e não ficção. E a partir daí, desrespeite as convenções de gênero quanto for necessário pra contar a melhor história que você puder. Ah, mas a minha história é de terror, não dá pra colocar uma cena de comédia. Irmão, se funcionar, bota uma piada de peido com alienígena zumbi e um samurai no faroeste. No final, todo mundo só liga se a história é boa. E claro, se você não tá me enganando. E é aí que a gente volta para aquela galera que quis criticar as ideias estruturalistas. Um dos nomes centrais é o tal do Jacques Derrida, que eu citei lá no começo. No artigo A Lei do Gênero, ele diz que quando a gente chama algo de gênero, já tá desenhando um contorno. Algumas coisas entram, outras ficam de fora. Só que na prática, nenhum gênero é limpo. Histórias de terror, comédia, ficção científica sempre usam elementos de outros tipos. Então, pro Jacques Derrida, não existe texto sem gênero. Mas também não existe texto que caiba certinho em um só. E essas ideias ficam mais claras quando você assiste um Parasita ou Pulp Fiction, ou pior, e gênero você define os filmes do David Lynch e os roteiros do Charlie Kaufman. Toda tentativa de fronteira rígida acaba deixando algum pedaço de fora. E eu espero que você entenda que isso meio que vale pra tudo. Dá pra ver isso nesse próprio canal. Aqui eu falo de filosofia, mas também de teologia, história, às vezes de física e química. No fim das contas, é um monte de vídeos de não ficção misturados. Já a parte de ficção, com terror e ficção científica clássica, fica no segundo canal, o Fábrica de Pesadelos. O link tá aqui na descrição. Se você sente falta das creepypastas, elas nunca pararam. Elas ainda estão lá. Mas enfim, pelo menos nesse Natal você pode olhar no olho do seu tio e dizer que só existem 2 gêneros. E quando ele morder a isca, você prende o coitado que esperava cuspir um textão sobre lacração num papo interessantíssimo sobre estruturalismo e crítica literária. Igual eu acabei de fazer com você. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Fui.